Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bastidores do CNPJ, podcast do escritório Carminati do Enguia Advogados. Aqui nós abrimos as portas para histórias reais de liderança e empreendedorismo que criam novos negócios e fomentam a nossa região. Eu me chamo Patrick Almeida, sou advogado aqui da unidade de Guarapuava e sou o host desse projeto. Hoje comigo eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, que representa inspiração, força e protagonismo feminino no empreendedorismo. Rosemarie Bren Oliveira. Ela começou cedo no mundo da comunicação, ela foi colunista de jornal, logo aos 16 anos, apresentou programas de TV nas redes Manchete e Bandeirantes e ganhou destaque nacional como Miss Simpatia do Brasil. Ela deu início em 1990 a Mariarte Decorações e poucos anos depois assumiu a Mariarte Vidros e Cristais de Segurança, se tornando uma das principais referências do setor na nossa região. Além disso, ela foi a primeira mulher a presidir uma entidade vidreira no Brasil, atuou em diversas frentes de liderança empresarial e segue contribuindo fortemente para o desenvolvimento de Guarapuava e do setor de vidros. Rose, muito obrigado primeiro por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Bastidores do CNPJ. Eu que agradeço, essa oportunidade de poder falar assim, da minha história, da história da empresa, e principalmente de toda a nossa trajetória. Eu ouvindo você falar aí sobre foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo, né? E assim, cria uma certa nostalgia quando a gente toca nesse assunto, né? Por exemplo, de ter começado a trabalhar com 16 anos de idade, né? Sendo colunista social aos 16 anos de idade. Então, eu fico assim pensando na diferença dos jovens de hoje, da maturidade, Sim, né? Exatamente. Uma grande diferença, assim, porque eu com 16 anos eu já tinha uma certa maturidade, ao ponto de assinar uma coluna, né? Então, o que hoje é bem difícil, porque os jovens, até quando eles vão escrever hoje, eles falam com algumas siglas, com emotions que a gente não entende, né? Sim. Então falam de forma errada, estão acabando com a nossa língua portuguesa, né? Sim. Então E usando muita inteligência artificial, daí desaprende mais ainda, né? Muito. Sim. E tudo isso eu acho que tem muito a ver com a facilidade que a internet traz, né? Sim, no nosso tempo, por exemplo, uma pesquisa de escola, você tinha que ir numa biblioteca e você tinha que ler e você tinha que buscar muitos livros, né? E hoje não. Qualquer perguntinha que você precise, seja do qual for o assunto, tem o ChatGPT que você pergunta e ele te dá tudo na mão. Exatamente. A gente nem busca, a gente vai automaticamente ali qualquer pergunta. Às vezes é uma pergunta muito simples, né? Às vezes a gente sabe até a resposta, mas confia na inteligência. Então, nós estamos criando seres humanos preguiçosos, né? É verdade. E eu vejo assim que a gente vai emburrecendo, ao invés de ficar um pouco mais culto. É verdade. Porque tá tudo muito na mão, tá tudo muito fácil, né? Sim. E que bom que você já trouxe esse gancho, Rose. Começou muito cedo mesmo, trabalhando aos 16. E eu queria saber o que essa experiência de ter iniciado, ela teve uma influência ali na família para ter começado cedo, algo que partiu de você? O que começar cedo te influenciou hoje em dia? Eu sempre falo, e as pessoas até se assustam, que eu sempre fui uma mãe má porque eu fui criada por uma mãe má. E eu sou apaixonada e tenho uma grande admiração por todas as mães que são más. Aquelas mães que ensinam os filhos desde cedo a pescar, né? E não a dar o peixe. A minha mãe foi essa mãe. Ela sempre foi muito parceira, ela sempre foi muito amiga, mas ela sempre foi muito exigente, né? Então, claro que sempre tem os prós e os contras, né? Em determinadas situações isso é prejudicial, né? Que você
no meu caso, né, criada assim sempre com muita rigidez, Uhum. então a gente acaba carregando traumas da infância que depois de adulto você tem que criar, você tem que curar É. numa Terapia. terapia, tá? Mas tá tudo bem. Sim, Eu acho que sim. muito melhor você procurar uma terapia para curar traumas, mas que Uhum. te fez uma pessoa honesta, trabalhadora, determinada e focada, do que você procurar uma terapia, você fazer com que o seu filho Uhum. vá para terapia para curar ansiedade, depressão, Sim. drogas e Isso outras é coisas verdade. mais, né? Sem dúvida. Então, eu penso assim que eu tenho que realmente agradecer o Uhum. fato de ter tido uma mãe que me ensinou e me cobrou desde cedo as responsabilidades. Uhum. E por ela ter sido assim, eu sou a mulher que sou hoje, Uhum. que Uhum. tenho uma trajetória de que posso deixar para os meus filhos um legado, Uhum. né? Uhum. E aqui a gente tem que saber muito bem a diferença entre legado e herança, né? Sim. Então, claro que ao longo desses todos esses anos de trabalho, dedicação, eu tive, sim, bens, e Uhum. que isso eu vou deixar para os meus filhos Uhum. como herança. E foi consequência do teu Do esforço, do meu teu esforço trabalho, como né? trabalho, Exato. né? Uhum. Porém, o legado que eu Uhum. vou deixar a eles é saber o que eles vão fazer com essa Uhum. herança. Porque herança é aquilo que você deixa de material. Exato. E legado é aquilo que você deixa para os seus filhos no seu comportamento, no seu pensamento, na Uhum. sua forma de agir e aquilo que ele vai fazer, né, com Uhum. tudo aquilo que eu ensinei. Exato. Então essa é a minha responsabilidade Uhum. enquanto mãe, né? Perfeito. E hoje você fala dessas lembranças com um tom, como você falou, de aprendizado. Mas na época você já tinha essa noção ou você via aquela como se fosse, não, minha mãe é muito rígida, ela tá me cobrando, não, na época eu não tô aguentando, porque hoje a gente, né, amadurece, vê, realmente enxerga o outro lado que com 16 anos, falando por mim, eu não, talvez não enxergaria. Como que era isso na época? Eu acredito que, assim, eu tenho poucas lembranças de de me sentir injustiçada pela minha Entendi. mãe ou Aham. coisas assim, Aham. né? Por quê? Porque a época que eu vivi, isso era normal. Uhum. Talvez Compreendo. hoje o jovem, se ele for criado da forma com que eu fui criado, ele Uhum. vai se sentir deprimido porque ele está sendo totalmente É verdade. injustiçado. Por Sim. quê? Porque o ambiente que ele vive é Uhum. diferente. Então Uhum. são épocas, né? Uhum. E eu penso que o mundo ele vai evoluindo, né? Só que Uhum. nós vamos chegar num ponto que ele vai ter que retroceder. Porque Uhum. senão nós vamos criar monstros, É verdade. né? Então vai chegar num ponto em que os pais eles vão ter que voltar ao estilo de educação do passado, Uhum. né? Não estou querendo dizer com isso, porque no passado se batia muito em filhos. Eu Sim. não bati nos meus filhos, Uhum. né? Eu Uhum. também não apanhei. Uhum. Então essa parte deixa de lado. Eu estou falando Uhum. assim na questão da exigência, principalmente no período em que a gente tem que se preocupar com a formação da personalidade Uhum. do ser humano, né? Sim. Então, que é ali dos 7 anos até os 16 anos é onde Uhum. você forma a Você molda, personalidade, né? né? Você molda o teu filho, né? Sem dúvida. É aí que a gente tem a nossa responsabilidade enquanto mãe para você criar. O que você vai criar? Você vai criar uma pessoa de sucesso, uma pessoa. Você vai criar um herói, você vai criar um bandido. Uhum. Você vai criar uma pessoa independente ou totalmente Independente. dependente de você, né? Uhum. Eu até brinco muito com os meus filhos que eu falo assim que eu quero ser aquela mãe desnecessária, né? Uhum. Uhum. Então eu acho assim, eu fui necessária até os máximo 20 anos dele. Mas a partir dos 20, eu tenho que ser totalmente desnecessária. Uhum. Eles não têm que ficar dependendo de mim para nada.
né? Você Pra criou ele nada. pro mundo, Exatamente isso, né? né? Uhum. Então, eles têm que saber tomar as decisões. Eu posso sim instruir em alguns Sim. casos, né? Alguns casos, principalmente quando são decisões assim eu ajudo muito meus filhos nas decisões mais pro lado profissional, Uhum. mas pro lado de decisões assim da vida deles, Uhum. eu tenho a obrigação de respeitar, né? Uhum. E ser mais um suporte hoje em dia, Com né? Como se certeza, eles com precisarem o colo certeza. de mãe é sempre o melhor, Eu né? falo muito para eles, né? Eles têm as escolhas deles. Sim. E independente das escolhas, eu vou estar ao lado Uhum. deles. Talvez eu até não aceite, Uhum. ou não concorde, Sim. ou faria diferente Aham, em aham. algum tipo de decisão. Mas, como mãe, eu sempre vou estar ao lado Uhum. deles. Entendi. E esse espírito comunicativo e principalmente empreendedor, ele sempre teve presente ou foi algo que você trouxe para cá? Presente na família ali, trouxe de alguém o empreendedorismo ou foi algo que você foi moldando Eu venho de mesmo? uma família empreendedora, né? Aham, Eu tive um pai que foi muito empreendedor, aham. a minha mãe, né? Uhum, Eu penso assim, eu sempre fui uma pessoa determinada. Eu já uhum, trago a determinação desde criança, uhum, né? Então eu falo assim que a minha primeira prova de determinação, eu acho que foi mais ou menos quando eu devia ter uns 3, 4 aninhos, que meu pai saiu para viajar e eu queria ir junto. E ele aham. falou que não podia. Só que ele entrou no carro e saiu e eu fui correndo atrás. Corri com 3, 4 anos, sabe? Quando ele viu que eu não ia parar, né? Ele parou o carro, ele desceu, brigou comigo e me entregou para minha mãe. Eu falei, eu tenho dois aprendizados dessa história com 3, 4 anos. A primeira é de que realmente eu seria uma pessoa determinada. Que corre literalmente E atrás, né? a segunda lição que eu aprendi com pouca idade é que não importa o quanto você ame ou você seja amada, Uhum. a pessoa vai te magoar. São duas grandes lições mesmo, né? Exatamente. E achei engraçado que, então, essa parte de correr atrás é desde muito nova, né? Para conquistar aquilo que você Eu acredita, né? E quer. sempre. Uhum, Desde criança, me lembro de muitas situações assim, de algo que eu queria uhum, e eu corria atrás, eu dava um jeito para uhum. conseguir, Que né? legal. Realmente é inspirador e eu acho que também isso que você falou tem muito sentido com a criação mesmo. Eu acho que hoje em dia os pais, eu vejo, eles têm uma tendência a segurar o filho, a não deixar eles quebrarem a cara, sofrer as consequências das escolhas e isso molda, né, o adulto que ele vai ser, infelizmente. E muitas vezes vai moldar de uma forma não muito adequada, né? Eu acho que falta hoje assim, um pouco mais de consciência dos Uhum, pais, né? uhum, Da importância do não, uhum, sabe? uhum. E quando dizer o não, não é não, 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 tá. É. Entendeu? Aham. Então, eu venho de uma geração de que os pais nem precisavam falar não. Era um olhar, né? Através de uma mulher você já sabia a resposta. Sim. E hoje, você fala não, eles não aceitam, eles tentam, eles vão, até que chega um ponto que os pais dizem assim, tá bom, vá, Sim. sabe? E não sabem o peso disso, a responsabilidade e as consequências desse vai, né? Então, é por isso que eu digo que nós precisamos urgentemente começar a voltar. Sim. Senão nós vamos criar monstros. Eu sou do início dos anos 2000, mas eu tenho ainda essa criação. A minha mãe olhava pra mim, eu sabia que não era mais pra fazer aquilo. Então, eu acho que talvez, digamos assim, a última geração que teve isso foi ali, final de 99, início de 2000, porque realmente as de 2001 em diante realmente é aquilo. Virou tudo mesmo. Virou tudo. E Rose, agora, como que foi a experiência de apresentar os programas na Rede Manchete, na Bandeirantes? Como que surgiu essa oportunidade? Porque é muito legal, né, quando você fala que
apresentou na televisão ali e tal? Como que surgiu isso? Você sabe que eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da palavra e do pensamento, Uhum. né? Então, como eu já falei, sempre fui muito determinada e focada. Quando eu era jovem, eu não queria ser modelo, assim, vamos supor, né? Mas eu tinha muita vontade de ser jornalista, Que legal. né? Uhum. E na época não tinha, né, teria que ir para Curitiba, meus pais não tinham essa condição de me manter em Curitiba estudando para fazer jornalismo, né? Mas era uma coisa assim que me encantava, né? Quando eu dizia assim, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser jornalista, sabe? Então, eu tive uma trajetória assim que as coisas foram se completando. Então, eu sempre gostei, porque na minha época tinha muito concurso de beleza, concurso de rainha e tal, né? Eu queria ser rainha, mas eu não queria ser Miss. Entendi. Tá? Então, eu entrava no concurso de rainha que tinha na escola, que tinha na igreja, fui rainha da igreja Santa Terezinha, depois rainha da juventude, rainha da maçã. Faltou ser de baterista. Exatamente. Eu não fui porque eu não tinha aqui, porque senão talvez eu tinha entrado também, né? Mas, depois do Rainha da Maçã, que foi um título assim que marcou muito, né? Eu tive, porque pelo Rainha da Maçã eu fui rainha, representei Guarapuava e fui rainha da simpatia do Brasil, né? Aí eu fui modelo e quando a Manchete veio para Guarapuava, eles estavam procurando para montar a programação local. Então, na época, eles fizeram um teste eu fiz teste também para o jornal, mas eu mesmo sabia que eu não iria ser, não tinha nada a ver. Então, eles contrataram uma Marinês, né? Minha amiga, desde aquele tempo. Que legal. Ela foi pro Jornal Nacional e eu fui pro programa, né? Que o meu programa era bem descontraído, era cobrindo eventos da sociedade e tal, né? Eles me acharam numa feira onde eles vieram para lançar a Rede Manchete. Eu trabalhei naquela feira e eles me perguntaram na possibilidade, né, de fazer o teste e tal. Eu fui e as coisas aconteceram, né? E é tão interessante como as coisas, elas acontecem na minha vida, assim, elas têm, assim, um processo. Depois que eu fui apresentadora, onde eles me falaram para ir até São Paulo assistir o Clodovil. Fui lá, fui muito bem recebida, me colocaram na primeira fileira, assim, ele me apresentou e tal para o público. Do meu lado sentou uma mulher e ela falou para mim assim, você é muito bonita e carismática, né? Eu falei, obrigada, né, e tal. Daí ela me olhava de novo, daí eu falei, ai meu Deus, será que essa mulher... Fiquei tão pouco assim. Aí depois, quando terminou o programa, ela se apresentou, né, que ela era diretora de capa da revista Máxima e perguntou se eu tinha a disponibilidade e vontade de fazer um teste de capa para a revista Máxima. Nossa, eu lá de Guarapuava, veio aqui, sou convidado para ser, né? Mas era um teste de capa. Né? Mas nem imaginou, né? Não era nem esse o objetivo. Não, nem... Claro que naquela época, um dos sonhos de toda adolescente era ser capa de revista. Era, né? Então, aí eu falei, não, claro, vou sim, né? Venho e tal, daí sei que voltei, fiz as fotos e foi muito interessante porque as pessoas devem achar assim que é muito fácil fazer uma foto de capa, mas não é, foi o dia inteirinho, né? Aí chegou num ponto que eu não aguentava mais, né? E quando foi bem no finalzinho, eu perguntei pra eles assim, falei, posso fazer uma de cabelo molhado?
Por quê? Porque eles tinham feito cabelo de tudo quanto é jeito, sabe? E eu sempre eu sempre gostei muito da naturalidade, né? Então, eu pedi para eles, dá para fazer uma foto? Dá pra? Ele falou, então tá, encerramos com essa então, né? Foi a foto que eles escolheram para cá. Que legal. E aí, eu fiz a capa, saiu nacional, tenho até a capa, né? Claro, né? Assim, se esgotou em Guarapuava, porque daí Guarapuava todo mundo ficou sabendo, todo mundo comprou, sim. foi assim, aquele auê, né? Que legal. E aí, o diretor, depois que eu terminei tudo, ele me chamou e ele falou assim, olha, é impressionante, você fotografa muito bem, todas as fotos ficaram boas, mas a gente vai ver qual vai ser a melhor e tal, né? Daí ele falou, mas como é que é viver numa cidade assim, né? E você, apresentador e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Daí eu falei que eu era mãe solteira, que eu tinha um filho solteiro. Dele, nossa, mas como é que foi? Ele contei a história pra ele. Ele falou, você consegue colocar isso no papel? Eu falei, claro, consigo. Coloquei. Saiu na outra revista o meu depoimento, 2 páginas, falando sobre o que é ser mãe solteira. Então, são coisas assim que vão acontecendo, né? E talvez assim, seja pela força do meu pensamento. De acreditar que vai dar certo. Que vai dar certo. E a gente... Eu acredito muito na força da oração, né? Porque eu desde pequenininha também tenho o hábito de rezar todos os dias, né? Eu não consigo dormir sem fazer uma oração. Eu não consigo iniciar o meu trabalho todos os dias sem fazer uma oração, né? Então eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer, né? Sim. É o agradecimento por todas as bênçãos, por todas as graças, porque a gente recebe graças diariamente e a gente acaba não percebendo, sim, né? Porque virou, então, a gente não acostuma só de abrir os olhos pela manhã é a maior graça, né? É exatamente isso, né? Você acordar. Acordar, sim. Você saber que você tem mais um dia e que esse dia você pode fazer muita coisa, né? Então, tem tanta gente que acorda, abre os olhos, mas não consegue fazer nada. Então, a gente tem que ter a gratidão, né, por tudo isso. E, igual você falou, você sempre foi ali, foram acontecendo as coisas e você foi abraçando, nunca desperdiçou a oportunidade. E como que você... essas experiências, ela te influenciou como empresário? Você já pensava naquela época, agora eu vou usar minha influência para voltar para essa parte, ou vou gerenciar minha própria carreira? Tinha esse pensamento nesse sentido? Eu nunca tive a intenção de seguir carreira. Eu até tive essa oportunidade. Quando eu estava... eu acredito que ainda era Manchete, que nós fizemos o aniversário do programa e veio o Otávio Mesquita para cá. Ele me convidou para trabalhar em São Paulo. Né? Talvez minha vida fosse totalmente diferente, não sei. Mas eu me lembro muito bem que eu fui muito, muito firme na minha resposta, que não era isso que eu queria. Né? Então, eu queria ser jornalista, eu tive essa oportunidade, mas eu queria muito mais do que isso, né? Então, eu acho que eu não sabia o que viria pela frente, mas eu sabia que eu tinha muita coisa para fazer, né? E disse não e parti para o lado realmente empresarial, né? Então, eu trabalhei durante 7 anos na Telepar, que foi assim a minha maior escola como empresária. Eu passei por 3 setores dentro da empresa e esses 3 setores me ensinaram muito. Né? E a partir dali eu resolvi pedir a conta na Telepar e abri uma loja de decoração, né? De decorações. E até o meu pai fazer o convite
pra gente abrir a têmpera de vidros, né? Uhum. Uhum. Então eu me lembro muito bem quando eu fui assinar o contrato, né? Porque a gente abriu uma empresa e totalmente endividada. Uhum. Totalmente endividada, porque o meu pai não tinha dinheiro para abrir essa empresa. Uhum. Uhum. Nós fizemos Finamp, BNDES, Aham. Leasing, tudo que tinha de... Tudo que tinha de E eu me lembro possibilidade. muito bem, na hora que eu estava assinando o contrato no banco, eu falei, Rose de Deus, o que você está fazendo da tua vida? Uhum. E se você não conseguir pagar? Sabe? Mas eu lembro que eu pensei tudo isso, fiquei apreensiva, aí eu pensei, não, se Deus está fazendo com que eu vim aqui, ajeitou a situação toda para que eu Uhum. viesse aqui, até então, ter sido aprovado, né, um valor que era considerado, é Uhum. porque é para É ser, pra dar certo. então vai ser. Uhum. Então, a partir de hoje, a coisa vai ser, né? Uhum. E realmente foi bem sofrido no início, principalmente porque logo que abriu a empresa, a fábrica, eu engravidei, passava muito mal, Uhum. né? Inclusive tive que sair da TV por causa disso, né? Uhum. Eu estava no quinto mês de gravidez, daí eu abandonei a TV, porque primeiro, eu falo que é porque não me enquadravam mais. Mas é porque realmente eu já não estava dando conta mais, né? Uhum. Grávida, com um programa de TV com a empresa, Nossa, né? sim. Então não tinha como. Então eu tive que sair e me dedicar à empresa mesmo. Uhum. E foi assim uma batalha, foi uma batalha. A gente, durante o primeiro ano, nós só trabalhamos, nós não tiramos nada da empresa. Uhum. Tivemos vários desafios, Uhum. mas eu e meu irmão, que é meu sócio, a gente sempre foi a tampa e a panela, Aham. né? Então, ele dava conta da parte que era dele, eu dava conta da parte que era minha e a gente Uhum. ia. Porque o pai, ele ficou pouco tempo na Uhum. empresa, né? Aí ele sofreu um AVC, daí já ficou em casa, Uhum. e nós acabamos tocando a empresa e levando, né? Uhum. E nisso já estamos há 28 anos, se não me Uhum. engano, com a Tempera. Uhum. E como que... 54 de Nossa. empresa, né? E Aham. 28 de que eu e o Sidney estamos à frente da Que legal. indústria. Realmente para ter todo esse tempo deve ter muitas histórias e batalhas Tem, e abdicações, né, escolhas tem eu fiquei muito. curioso como que foi a Mariette Decorações. Era uma empresa que você tocava sozinha? Sim, sim, era uma Aham. empresa minha, né? E Era numa época que se usava muito papel de parede, forro de uhum. PVC, Uhum. carpete, tudo isso que não se usa mais. Sim. Então, quando foi muito bom para mim, porque foi Uhum. minha primeira experiência assim como empresária mesmo, Uhum. né? Uhum. E eu consegui fazer com que a empresa crescesse dentro Entendi. das proporções Uhum. ali, né? Da própria empresa de Uhum. decorações que quando eu percebi que as pessoas, as empresas estavam deixando de usar o carpete para usar o porcelanato, Uhum. o papel de parede começou a ficar muito caro. Uhum. Eu falei, opa, eu tenho que pular fora disso, tá no Aham. momento, né? Foi Aham. quando eu decidi, né? Aí tive uma Abdicar. experiência também com confecção, mas assim, foi o tipo de coisa que eu acho que todo mundo tem que passar por essa, não pode ser Uhum. só glória, não. Você tem que Sim, passar por uns sim. momentos que você percebe que não é isso que você quer. E Uhum. eu abri uma confecção e eu percebi nitidamente que eu não tinha a mínima vocação para Uhum. ter uma confecção. Uhum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito prática. E numa confecção, numa empresa assim, você tem que ser detalhista, você tem que ser, Uhum. né, são pequenos detalhes, e eu não, eu gosto que as Uhum. coisas aconteçam de forma rápida, né? Entendi. Então,
já vi, falei, não, não é isso que eu quero. Aí que a gente partiu pro vidro e comecei a ajudar meus pais quando começaram a vender vidro temperado, né? Uhum. E aí que partiu a ideia do pai, foi a ideia de montar a Tempra foi do pai. Uhum. Nós fomos atrás e sem saber como funcionava, como é que era o negócio, Aham. a gente meteu a cara, foi e tá aí. Entendi. Então foi um tiro no escuro, posso dizer assim, pra Tempera ali? Já tinha outras empresas que estavam nesse setor? Como que foi mesmo assim? Foi mais um... Nós somos Vamos a arriscar? 7ª do Paraná. Uhum. Então Nós não somos tinha a muita 7ª. pra se espelhar, né? Era Não. algo mesmo Não. arriscar e ver. Eu digo hoje, fazer o que nós fizemos no passado, Uhum. nos dias de hoje, não daria certo, Uhum. sabe? Hoje, para você abrir uma empresa, você tem que ter um estudo de mercado, você tem que ter um conhecimento daquilo. Hoje não daria, Uhum. mas na época não se tinha assim tanto conhecimento e a gente aprendeu na marra, aprendeu nos erros, aprendeu nas perdas, né? Uhum. Então, mas é isso que fez Uhum. o nosso CNPJ forte. Eu acho que sim. Sim, sim. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Uhum. Excelente, é verdade. E mesmo assim, hoje, você pensando, teve algum momento que você ou vocês pensaram em desistir? E se sim, o que manteve forte para não vamos desistir, é o que a gente quer, vai dar certo? Desistir é uma palavra que acho que não faz parte do meu vocabulário, para te falar bem a verdade. Até mesmo na vida pessoal, né? Até mesmo no casamento, né? Eu sou separada, né? Mas sei que eu fui forte, eu batalhei pra caramba, né? Pra manter o casamento. Mas chegou num ponto que realmente não tinha como, Sim, né? sim. Que fui obrigada a separar. Uhum. Mas eu sou uma pessoa assim que quando eu penso em algo, eu penso, vai dar certo. E se começa a dar errado, eu tento a alternativa para dar certo, porque tem que dar certo, né? Então desistir, eu acho que não. A gente nunca pensou nisso, não. Que legal. Eu ouvindo as histórias de agora, realmente eu vejo que não tem desistir com a Rose lá de 3, 4 anos que não ia parar de correr, né? Atrás do carro. Então não tem desistir mesmo, isso é verdade. E tem algum episódio, Rose, que você acha que marcou, que seria muito legal contar, compartilhar? Alguma coisa que talvez poucas pessoas sabem, que por trás ali mesmo da empresa, alguma coisa bem, bem diferente ou desafiadora? Assim, se for falar sobre a questão da empresa, tem um episódio que a gente passou, né? E que foi muito doloroso. Eu sou devota de São Paulo. Eu tenho dentro da minha sala a imagem de São Paulo, tenho desde o primeiro dia, tem a velhinha lá acesa para ele. E eu. Por quê? Porque é Mariarte São Paulo Indústria e Comércio Limitada. Então, o São Paulo que tem o nosso nome é do Santo São Paulo, né? Então, assim, só para Mari é do meu nome, que eu sou a primeira filha. Arte é de artigos religiosos, porque meu pai começou vendendo capelinhas. E São Paulo é do Santo São Paulo. Aí, nós até teve, logo no início, que teve várias situações assim, daí teve um dia que o Cid brigou comigo e ele falou que eu estava grávida, eu vomitava muito. E ele disse, você só sabe vomitar e acender velhinhas. Meu Deus! Agora ele passa lá, se tiver acabado a velhinha, né, terminado, ou estiver apagado, ele vai lá acender. Ele sabe a importância que tem aquela velhinha, né? Poder do pensamento, né? É o universo, é energia, né? Deus é energia, nós somos Você energias. atrai o que emana, né? Exatamente. Então, vai dizer, nossa, mas açaí, coitada, acredito que uma velhinha vai fazer a diferença na vida dela? Acredito. Vai fazer sim. E vai fazer porque o meu pensamento. Sim, exatamente. O meu pensamento emana isso para o universo
é Deus Traz de volta. traz de volta, Ah, né? concordo. Então, daí nós tínhamos um formato de estocagem diferente. Uhum. E aí era todos os, assim, cavaletes, né? Aliás, paliteiros, né? Assim, um atrás do outro. Uhum. E caiu um e fez efeito dominó. E nós perdemos todos no nosso estoque. Uhum. Eu me lembro muito bem que nessa época nós dávamos 15 minutos para o café e os funcionários saíam e iam tomar o seu cafezinho. E na hora que eu ouvi aquilo, e o Cid ouviu, a gente saiu correndo, desesperado, porque com o barulho é enlouquecedor, porque, principalmente pra gente. E aquilo foi assim muito forte, a gente saiu correndo, o Cid desesperado, e eu no meu pensamento, eu já nem pensava no que a gente tinha perdido em material, mas eu pensava nos funcionários, meu Deus, deve ter matado alguém, deve ser. Então aquilo, até chegar lá e ver que era só o estoque que tinha se perdido, aquilo assim foi muito sofrido, né? Aí eu cheguei pro São Paulo, pra imagem de São Paulo, e falei assim, porra, meu, onde é que você tava? Como é que você deixou acontecer isso? E ao mesmo tempo, o meu pensamento, porque Deus nos responde através dos nossos próprios pensamentos. Não é vozinha aqui, não. Onde é ele os esperava, nossos, né? não adianta vir que ele vai vir sussurrar, que não é. Ele te responde pelos seus próprios pensamentos. Então, a mesma hora veio assim, eu estava cuidando dos teus funcionários que estavam tomando café. Então, naquele momento, eu percebi assim, poxa, poderia ser tão pior a situação, porque poderia ter matado quantos funcionários. Então, eu tive força, eu, o Cid, nós tivemos força para suportar essa perda material. Porque vamos correr atrás, vamos dar jeito. Né? Disso aí a gente dá jeito. Mas eu não teria, eu acredito que nem eu e nem o meu irmão teríamos força emocional para suportar se tivesse morrido funcionários. Né? Então, assim, até pelo fato da gente trabalhar com vidro, que é um material muito cortante, muito perigoso, né? A gente teve pouquíssimos acidentes de trabalho, sabe? E sei que a gente toma muito cuidado com isso, né? A gente toma muito cuidado, mas eu agradeço diariamente a Deus por ter nos dado essa graça de nunca ter perdido um funcionário nesses 54 anos de empresa. Sim. E realmente acho que poderia, igual você comentou, poderia ser avassalador, né? Tanto psicologicamente, a empresa talvez não resistiria, né? Igual você falou que não tem o desistir, mas ali talvez, se acontecesse, poderia ser um momento de fraquejar, né? Sim, com certeza. Eu acredito que o lado material não derruba a gente, né? Reconstrói mas o lado emocional derruba. Então eu não sei se tivesse acontecido, se não seria o momento que eu dizia, não é isso que eu quero pra mim. Sim. Você falando agora um pouco de representatividade, que eu pelo menos acho bem importante. Você foi a primeira mulher a presidir uma entidade vidreira no Brasil mesmo? Como que foi isso? Fui. Fui, até tem uma revista impressa, que é do nosso setor, que quando eu fui presidente, eles fizeram uma capa toda cor-de-rosa, sabe, assim, falando, né, em homenagem porque tinha uma matéria de 3 páginas dentro na revista falando, né, sobre a minha gestão, e foi muito bacana, assim, foi interessante, porque não só a primeira mulher, mas dentro da Abravidro, que é a nossa entidade nacional, eu fiquei durante 14 anos, sendo a única mulher no meio de um grupo de 25 pessoas, 25 diretores de todo o Brasil, né? Então, até que chegou um ponto que para mim estava cansativo já há muito tempo, e cada vez que eu ia para São Paulo, perdia 2 dias, né?
E cansei e falei assim, quero dar uma parada, mas eu falo que é um espírito de porco mesmo. Porque gosta de arrumar coisa, né? Pra cabeça. Pra cabeça. Daí eu saí da Abra Vidro Uhum. e com isso eu falei, meu Deus, mas eu sou uma pessoa que tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre criando e fazendo alguma coisa. Daí eu decidi fazer através da Divipar, né, que eu sou diretora de eventos, joguei a ideia de fazer um encontro estadual da mulher vidreira. E já realizei 2 edições, né, na organização como organizadora, né? Então, são coisas assim que me fazem sentir viva, né? Eu estou com 63 anos de idade, né? E falo assim, tá, eu mudei bastante, claro, com a maturidade, né? Sim. Então eu tô mais, eu gosto mais da minha casa, eu gosto mais, eu era muito agitada, eu estava sempre em eventos, eu estava sempre, né, participando de eventos sociais, essas coisas. Hoje eu seleciono muito onde eu quero ir, entendeu? Então eu tenho preguiça para evento social. Até eu estava pensando ontem sobre isso, né? Eu falei, eu não tenho preguiça de vir aqui para gravar um podcast para falar sobre a minha trajetória ou a trajetória da empresa. Né? Eu não tenho preguiça de ir numa reunião da coordenadoria da FIEP pelo qual eu faço parte. Eu não tenho preguiça de sair daqui para ir para uma reunião em Curitiba dentro da Divipar ou do nosso sindicato ou alguma coisa que seja relacionado não só ao bem da nossa empresa, mas ao bem de uma comunidade empresarial. Isso eu não tenho preguiça, mas eu morro de preguiça de um jantar, não sei o que, sabe? Até mesmo um casamento eu tenho preguiça. Fazer aquela social. Então, eu acho que o fato de no passado eu ter participado de tanto evento social como apresentadora de TV, que eu ia para cobrir e eu tava sempre naquilo, sabe? Tudo quanto é festa, era arroz de festa mesmo, né? Então, eu acho que esse período me cansou. O período me cansou. Até mesmo na forma de vestir também mudei muito. Porque eu sempre andava de salto, de saia, arrumada. Hoje, meu Deus, eu tenho coleção de tênis. Salto, o máximo que eu tenho é salto bloco. Quer dizer, não tem, assim, os nossos valores vão mudando muito. Hoje né? preza o conforto, lá atrás prezava ficar pomposa, né? Exatamente, né? Até porque exigiam isso de mim, né? Exigiam a situação pedia, né? Exatamente. A frente que você tá. Então, tem aquelas pessoas que assistem para isso até hoje, né? Assiste um programa para dizer, nossa, matéria legal, ela abrangeu, ela falou muito bem, ela desempenhou muito bem, como tem aquelas pessoas, nossa, não gostei nada da roupa dela, o cabelo dela tava horrível. E aquele tempo era assim também, então exigiam da gente, verdade. né? E o que esse marco ele representou para você, ser a primeira mulher? Você acha que com isso trouxe outras mulheres que talvez nem pensavam que poderiam chegar, né, numa posição como essa? Você acha que realmente... Eu acredito que foi uma inspiração para as outras mulheres. Com certeza. Como você enxerga assim também? Com certeza. Eu fico até sem graça quando uma mulher chega e fala assim, você me inspira, né? Eu digo, meu Deus, que responsabilidade é essa! Isso é verdade. Mas eu percebo assim, principalmente nas empresas, hoje muitas empresas são geridas por mulheres no nosso setor. Legal. E isso no passado era muito masculino, sabe? Então, eu percebo até no encontro de mulheres vidreiras, assim, como tem mulheres fortes trabalhando, né? E o quão importantes elas são nas empresas. E posso te garantir isso, que as empresas que têm mulheres na gestão, principalmente financeira, são as empresas que estão melhores.
Por questão de organização, de pensar às vezes o que o homem não pensa, né? Assim, falando da minha classe, assim, eu sei como que é, né? A gente não vê detalhes que as mulheres conseguem enxergar de uma outra forma, né? Eu acho assim que a maior capacidade que a mulher tem é a de gerir pessoas. Uhum, Ela tem muito mais capacidade do que o homem nesse uhum, quesito. Por quê? Porque eu falo, né? A mulher, ela não é. Você já viu mulher ir pra guerra? Não vai. Quem vai é homem. uhum. Quem que inventa as É. guerras? Mulher até inventa fofoca, mas guerra não, né? Uhum, Então, é muito assim, eu até como gestora financeira, eu prefiro lidar com os homens uhum, no meu setor, uhum. porque eu consigo mais resultado com eles. Mulher é mais difícil. Entendi. Entende? Então, por quê? Porque a mulher ela é mais resistente na questão financeira, Uhum, sabe? uhum. E é tão engraçado isso, né? Porque fala, mulher que é gastadeira, mulher que compra, mulher que isso, mulher que é aquilo. Pode até ser, pode até ser. Mas nos negócios, com certeza a mulher ela sabe gerir mais Uhum, as pessoas. Por quê? Porque é, o homem para o homem pode se perder o respeito. A mulher para o homem, então eu percebo isso, que os funcionários acabam respeitando mais uhum. a chefe mulher do que O chefe é um homem. chefe homem. Uhum. Ainda é um setor predominantemente masculino? Mesmo tendo. O Ainda setor é? vidreiro, Uhum, sim, sim, uhum. ainda é. E o maior desafio, você acha que ainda é o machismo ali, por pensar que eu acredito que muitos homens olham lá, não, aquela ali não deve ter competência, nem sabe o que está fazendo. O maior desafio, você acha que ainda é o machismo nesse setor ou tem algum outro desafio homem Talvez, e mulher? assim, nós temos no caso, para trabalhar com vidro, né? Uhum. Então, talvez pela força, Resistência ali. Uhum. isso para ir para obra, Sim, né? sim. Então, isso é mais o homem mesmo, né? Uhum. Mas, assim, na questão de gestão, olha, se as mulheres não tomaram conta ainda nessa questão de gestão, elas estão prestes a tomar. É. Então aquele ditado que as mulheres vão dominar o mundo na vidra, no ramo vidreiro tá quase, então. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não concordo com essa Sério? frase. Eu acho que elas já dominaram. Já domina. É verdade. E o que você diria para uma mulher, principalmente, que quer liderar, que quer empreender? Não necessariamente no ramo de vidros, né, mas que quer empreender mesmo. O que você diria para ela conseguir ocupar esse espaço que às vezes ela mesma coloca na cabeça que não vou querer, não vou me indispor, não acredito que não tenha capacidade. O que você daria um conselho? O que você falaria? Eu penso assim, que competências você pode adquirir, né? O Uhum. que você não adquire é caráter. O caráter tá na pessoa e não É. tem o que muda, mas competência sim. Então, a mulher ela pode até se sentir incompetente Uhum. para fazer determinada, para ter um determinado projeto, iniciar uma empresa ou tal. Mas, se ela buscar as competências necessárias para isso e ela tiver determinação, tá? É a palavra-chave, determinação. Uhum. Sabe? Então você tem que ter determinação para saber que você tem que levantar cedo, que você vai ter que trabalhar e que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, Uhum. né? Então, eu hoje estou num patamar de vida, né, num ponto da vida, com 63 anos, que eu já poderia me permitir não ir trabalhar de manhã Uhum. e isso à tarde. Não me sinto bem com isso. Uhum. Então eu quero Uhum. estar perto do meu negócio, eu quero estar perto daquilo e ver o que está acontecendo, como que as Uhum. coisas estão fluindo, né? Então a mulher ela tem que saber disso.
que ela vai ter que levantar cedo, que a academia dela vai ter que ser na hora do almoço, como é a minha. Ela vai ter que fazer massagem depois das 18, como eu faço. Ela vai ter que ir para a loja fazer compra no sábado de manhã. Então, gente, eu já estou aposentada, mas ainda assim eu não me permito, né? Por quê? Porque é a determinação que me fez assim, né? Ter essa consciência de que eu precisava sim estar perto do meu negócio, né? Mas daí vamos dizer assim, pô, mas desse jeito você não confia em ninguém? Não, muito pelo contrário, eu confio piamente na minha equipe. O meu setor ali, eu viajo, eles não me incomodam, eles não me ligam, mas é uma questão minha, né? Particular de querer estar presente. De querer estar presente para ver, porque financeiro é o coração da empresa. Exatamente. Né? Então, parou. Né? Então, o conselho que eu dou é, primeiro, se você se sente incompetente, procure competências. E como você vai conseguir essas competências? Estudando, participando de palestra, participando de curso. Tudo isso eu fiz na minha vida, muitas palestras, né? Então, de tanta palestra que eu assisti na minha vida, hoje eu estou assim demais de seletiva também, sabe? E demais de crítica. Tipo assim, esse cara, sabe? Tem palestra que você assiste e você diz, meu Deus do céu, perdi meu tempo aqui. Mas, mesmo assim, pelo menos uma palavra, uma frase que aquela pessoa falou, eu tiro, né? Sim. Então, é claro que você, à medida que você participa muito, você vai se tornando um pouco mais exigente, né? E até pegando um gancho lá com o nosso... com isso do que nós falamos sobre inteligência artificial, internet, hoje em dia talvez seja muito mais fácil de buscar essas competências, né? A internet está aí de graça, e vídeos, né? Próprio podcast. Com certeza. Eu hoje estou numa vibe interessante. Eu pego o Instagram à noite, né? Porque eu só olho o Instagram à noite. Aí fico vendo vídeos, podcast ou assim matérias sobre trabalhista, sobre a área tributária. Porque a coisa está mudando, né? Então, aquilo que você podia fazer no passado, hoje você já não pode mais fazer, né? Então, coisa que você achava que dava, hoje não dá. Ou coisa que não dava, hoje dá. Ou no tributo, a tua empresa, uma dos setores que mais você tem que olhar é a área fiscal. Porque você pode perder dinheiro na área fiscal. Tem muita pegadinha aqui. Né? Eu falo, para mim, eu não ganho dinheiro na venda. Eu ganho dinheiro na compra e no fiscal. Que eu tenho que estar muito atento, né, para quais são as formas que eu posso ter da minha empresa fazer de forma correta para que isso me ajude. Porque muitas vezes faz de uma forma que você vai acabar perdendo dinheiro, né? E o setor de vidro ele mudou muito desde lá do início para agora. O que você acha que mais mudou? Além dessa parte de mais representatividade feminina, claro, mas o que você acha que mais mudou para hoje em dia? No setor de vidros específico. É muito complicado falar porque nós estamos num ano muito desafiador. Demais desafiador. Um ano onde a produção e o consumo de vidros caiu assim de forma absurda, né? Então tudo isso devido aos juros, ao governo. Então hoje nós estamos vivendo sim um momento muito difícil dentro do ramo vidreiro. Eu acho que até muitos outros setores também. Sim, sem dúvida. E como que você enxerga a Mariarte hoje? Quais os próximos passos para ela, pensando que está há tanto tempo no mercado, sem dúvida consolidada, hoje em dia não é uma empresa que amanhã tem risco de fechar, longe disso. Quais os próximos passos para ela? Pensando em você, no teu irmão ali, na família, que querendo ou não tem situações familiares, né? Hoje o nosso maior desafio
é a questão da continuidade, né? Nós já temos a terceira geração, né? Então foi meu pai, eu, agora tem meu filho, seguir. Então, porém, eu tenho apenas um. A outra já vai para outra área completamente diferente. Ela é psicóloga, é especializada em autismo, então ela está montando a clínica dela, ela quer isso, ela gosta disso, e quem sou eu para dizer para ela não, venha para a empresa? Sim. Embora que eu sei que se eu falasse isso, ela viria, entende? Porque ela também gosta da empresa, né? Então, ela sabe o que a empresa proporciona também, né? Sim. Mas é o sonho dela, a paixão dela são as crianças, né? Que ela gosta de crianças com espectro, né? Que estão no espectro. Agora, o Lucas, ele entrou, ele gosta, ele tá, mas eu não sei se é isso mesmo que ele quer para o futuro, né? Porque ele já está um passo à frente de mim. Então ele já não tem o mesmo pensamento que eu, que tem que estar na empresa, que a minha massagem tem que ser às 18, que não sabe. Então a forma dele pensar já é um pouco diferente da minha, né? Então a gente não sabe como vai ser o futuro da empresa nesse sentido, como vai ser a continuidade, né? Mas como eu sou uma jovem de 63 anos, eu espero ainda mais por alguns anos ainda. Você vai ficar ali e a gente vê depois, né? Vou deixar isso para depois. Pra que se estressar agora, né? Essa é a verdade. E Ozzy, já indo mais pro nosso encerramento, assim, qual o segredo que você enxerga para manter uma empresa sólida por tanto tempo? Eu vejo, assim, gestão de pessoas, saber contratar, mas saber passar pelos desafios quando perde todo o estoque, por exemplo. Você acha que tem um segredo único ou são pequenas coisas que vão se encaixando que tornam a empresa sólida? Resiliência é uma das principais características de empresas que se mantêm tantos anos no mercado, né? A sociedade, né? O respeito um pelo outro. E isso eu e meu irmão sempre tivemos, né? Nós tivemos sim períodos de muita dificuldade de entendimento de dentro da empresa, de ideias contrárias, de conflitos, tivemos sim, mas eu acredito que assim o respeito que nós temos pela empresa, ela supera até o respeito das pessoas, entre nós dois como pessoas, né? E o amor que nós temos como irmãos também supera esses conflitos. Então, foram períodos assim muito difíceis que a gente passou, né? Mas eu acredito assim que para manter mesmo foi a resiliência, né? Passar por tudo isso e se manter firme, sabendo que a gente tinha que passar, sabendo que a gente tinha que resolver, né? E eu falo assim, quando alguém chega e fala na minha sala assim, Rose, nós temos um problema. O problema? Oba! Então vamos resolver, né? Sim. E muitas vezes ele, porque... Daí eu falo, espera aí, esse problema não é meu, é teu, é do teu setor. Então vai lá e resolve. Mas eu quero... Vai e resolve, né? Então é essa questão de você dar à pessoa a responsabilidade, né? De que ela tem que resolver, né? E no caso assim da sociedade, isso é muito constante, né? Então nós temos dentro da empresa isso de tomar as decisões mais sérias em conjunto, né? Mas as decisões diárias, cada um resolve do seu setor. Até para facilitar também, se for Sim. parar toda vez para tomar. Para mim, se tem uma coisa que eu não gosto e eu acho assim totalmente desnecessário, são reuniões que ultrapassam 1 hora. É 1 hora e deu. Sim. Sabe? Então você tem que ser objetivo
e rápido ali nas decisões, porque essa coisa, então por isso que, como eu já não gosto de reunião, então é melhor cada um resolver do seu setor. E Rose, assim, para nós fecharmos com chave de ouro, eu diria, o que você acredita ser o seu legado? Tanto para a empresa, para a cidade, para as pessoas. O que você acredita ser o seu legado? Pegando também o outro gancho, que quando nós falamos de herança, de próprio legado. A Rose diria, o meu legado é esse, eu acredito que cumpri, ou não, ainda tem mais um pouquinho. Certo. Então vamos lá. Vamos falar assim em 3 pontos, né? Rose mulher. Qual o legado que eu vou deixar, que eu pretendo deixar para as mulheres, né? As diversas as diversas ações que eu tive como mulher, né? O Conselho da Mulher Empresária de Guarapuava, que fui eu que dei início, o encontro de mulheres, né? Lá atrás, o Só para Elas, que era um evento para mulheres. Sim. Então, deixar para as mulheres o legado de que nós somos instrumentos de transformação. E nós temos essa missão. Nós não viemos à toa para o mundo. Então, nós temos uma missão. E nós somos capazes de transformar toda a nossa volta. Basta a gente querer. Então, com relação à empresa, né? É o respeito pelo nosso funcionário, né? A parceria que a gente tem com os nossos clientes, a nossa responsabilidade social, porque a Mariarte, às vezes as pessoas vêm me pedir patrocínio. Eu não gosto de dar patrocínio. Já fica, não vem nem pedir. Já fica a dica. Eu não gosto de dar patrocínio, mas eu gosto muito de participar ativamente de ações que beneficiem a comunidade, né? Então, por exemplo, quando um projeto, né? Então, por exemplo, desde o início nós estamos com o projeto Anjos Inocentes, né? Quando nós tivemos o Formando Cidadãos, agora até mesmo assim, muito atual, a questão de Rio Bonito, né? Então é uma nossa a responsabilidade social. Né? Então é muito diferente de assistencialismo. Sim. Né? Então é a responsabilidade social. Aconteceu algo numa cidade onde eu tenho um cliente, né, que está passando por dificuldades e que toda a cidade está passando dificuldades. Então, como empresa, o que eu posso fazer? Então, a gente está doando 150 janelas, né, prontas, em parceria com a Metal Kit, com a Isabel, que vai fazer a parte de ferragens, né, e nós vamos doar os vidros para as reconstrução das casas das pessoas de baixa renda. Porque a pessoa da média, da alta, elas acabam de um jeito ou outro se resolvendo. Mas a pessoa que não tem, aquelas pessoas que, como diz assim, trabalhava num bar, trabalhava numa lanchonete, trabalhava em lugares que foram destruídos, pequenos negócios, né? Então, a gente está fazendo essa doação. E eu me sinto muito feliz de fazer isso. Entende? Eu não quero com isso. Tanto é que a gente nem divulgou, a gente não está divulgando isso. Por quê? Porque é uma responsabilidade social que nós temos e que nós temos que exercer. Né? Então, esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para os funcionários, para as pessoas que trabalharam comigo, sabe? É que nós somos profissionais, mas nós temos sim uma missão a cumprir. E essa missão não é ser assistencialista, e sim exercer de forma correta a responsabilidade social. Né? E como mãe eu quero deixar para
para os meus filhos a capacidade de sentirem que eu sou desnecessária. Uhum. É isso. Que inspirador, Rose, de verdade. Eu acho que foi uma conversa muito legal, Rose. Eu acho muito interessante fazer esse projeto, porque nós temos um contato muito profissional. Você traz o programa para nós, o processo, a gente se vê muito em audiências, né? É verdade. E ter esse momento mais descontraído, eu acho que querendo ou não, fortalece o nosso laço como dois empresários, como questões ali, eu acho muito legal. Eu espero mesmo que você tenha aproveitado esse momento, tenha sido Com certeza. gratificante para você. É muito bom a gente poder falar da nossa história, né? Sim. Porque é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida, né? E ninguém nos tira, né? Então, isso ninguém nos tira. E é muito bom saber que, através da sua história, minha história, a gente pode mudar a história de alguém. É verdade. Eu acho que é o principal objetivo daqui também. Quem está nos assistindo, nos ouvindo não, eu ouvi aquele episódio, agora eu acredito que eu posso. Eu acho que é nosso objetivo principalmente também. Obrigado novamente, Rose, por ter aceito. Espero que a gente continue a nossa parceria, que venha muitas outras oportunidades. E muito obrigado. E eu queria agradecer a quem nos assistiu, a quem nos ouviu. Espero que tenha sido muito gratificante, assim como foi. Eu passaria horas conversando aqui, mas a Rose já falou que é 1 hora máximo. Então, ficamos... peço para vocês deixarem o like, compartilharem, comentarem bastante. E ficamos até a próxima, até o próximo episódio. Muito obrigado e até isso. Tchau, pessoal.